Boa noite, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma live. Hoje nós vamos falar sobre leitura e interpretação de projetos com o professor André, ele que é doutor e mestre em desenvolvimento urbano pelo UFPE, é arquiteto e é professor. Professor André, seja bem-vindo. Boa noite, Silvana. Boa noite a todos que estão nos acompanhando, né? A gente vai conversar um pouco sobre esse tema tão importante nos dias de hoje, que é a questão da representação gráfica, né? O desenho técnico é algo muito importante para quem trabalha nas áreas de engenharia, de arquitetura, né? De segurança, de design, entre outras, né? Porque a gente precisa saber representar as coisas para que elas possam ser montadas, sejam construídas, né? E a gente tem uma série de requisitos de representação, né, que já foram muito bem definidos pela nossa ABNT, né, Associação Brasileira de Normas Técnicas, e o que é que a gente tem percebido nos dias de hoje, na atualidade, né? Porque revisitar esse tema parece já uma coisa datada e já resolvida, né? Na realidade, não. Na realidade, o que a gente pensava que estava datado e resolvido, hoje em dia a gente está se vendo às voltas com alguns problemas relativos ao desenho técnico, né? Aí você diz, mas como e por quê? Em plena época do CAD, né? O uso do CAD, né? Dos programas, dos softwares, dos aplicativos, que nome você queira dar, de CAD, né? Sim. Exatamente pelo fato de que o CAD tende a criar uma nova forma de representação em detrimento das normas. E isso não é correto, né? Eu tenho observado nos últimos anos, né, tanto como professor, como profissional da área, né, que o pessoal, às vezes, por exemplo, eu não tenho tempo de passar para o CAD, já faz um certo tempo que isso tem acontecido, e às vezes você se utiliza de um estudante, né, um estagiário, né? E esse pessoal, exatamente por uma questão de mercado, tem, não tem respeitado as normas, né? Tem criado formas próprias de representação dos espaços construídos, né? Que, no meu caso, especificamente, os espaços arquitetônicos, né? E isso tem gerado problemas, porque você tem uma norma muito clara, você tem uma forma de representação do mundo, né, das coisas, das montagens, das construções, que já foi estabelecido. Então, você não tem que reinventar a roda, né? Uhum. Obviamente, a gente não está falando de uma planta humanizada, né, de uma planta onde você faz um layout, né, onde você vai desenvolver uma forma de representação mais lúdica até para poder vender o projeto para o cliente, né? Isso aí é uma coisa, isso faz parte do marketing do profissional, né? Isso aí não se discute, ninguém vai estar criticando as formas de você representar de forma mais, digamos assim, vendável aquilo ali que você está projetando, Sim. né? Mas qual é o problema? O problema é que a gente tem formas de representação para a construção, né? A gente tem, por exemplo, como representar uma porta, como representar um balcão, como representar uma janela, a gente tem a questão das espessuras das linhas, né? E isso não pode ser modificado, porque na medida que você modifica, pode causar um problema de má interpretação. Imagine o que isso pode causar numa obra, não é verdade? Isso, é Se verdade. você não desenha, né? Você desenha a coisa de uma maneira que as pessoas podem interpretar de formas diferentes, alguma coisa vai dar errado, né? Verdade. Então, é muito importante que a gente se atenha a essas normas técnicas, né? E deixe a questão da apresentação em si para a parte relativa ao desenho mais... antigamente a gente chamava de desenho de apresentação, né? Que hoje em dia está muito baseado na questão do 3D, né? E
que a gente chama de renderização, né? Uhum. Sim. Antigamente a gente fazia a renderização à mão mesmo, né? As perspectivas com um, dois ou três pontos de fuga. Uhum. Hoje em dia a gente tem os programas de CAD aí, né? Que todo mundo conhece. Eu não vou estar dizendo aqui que não vou estar fazendo propaganda, mas as pessoas que trabalham com isso sabem quais são, né? E eles representam um papel muito importante na profissão hoje em dia, né? Sim. Mas se você não tem essa base técnica, essa base do desenho técnico, você vai ter problemas mais adiante, né? Eu entendo dessa forma, até porque eu tenho visto isso, né? Eu tenho visto isso no dia a dia, tanto em sala de aula quanto em projeto, em obra, etc. Isso até é ruim, né? Porque assim, se você está aprendendo de forma, vamos dizer, se você está falando aí equivocada, vamos dizer assim, se você for fazer um projeto futuro, para quem está aprendendo, né, tem que ter um professor, um profissional que esteja ensinando adequadamente, né? E esteja atento a essas normas aí que você está falando, né? Porque se for, É, imagina uma exatamente. pessoa não tiver a norma, né? E aí, como é que vai ser? Se o professor não tem a norma, como é que ele vai ensinar a norma que está alterada, né? Eu sei que você falou que não tem necessidade, mas se já alteraram, então como é que você vai ensinar algo que você não está nem sabendo, né? Então, É, o professor também tem que estar, feito você, né? Tem que estar atento a essas mudanças e passar corretamente para quem está aprendendo, né? isso. Nós tivemos recentemente, na época da pandemia, uma série de modificações nas normas de desenho técnico e arquitetônico, né? E aí, né, o que é que a gente recomenda, né? A ABNT vende essas normas, né? O site da ABNT, né? Ela produz, ela divulga, né? Ela atualiza essas normas e vende essas normas. Mas, obviamente, a gente, infelizmente, vive num país onde nem todos têm condição de adquirir essas normas. Então, o que é que eu sugiro de uma forma legal, né? Legal no sentido de lei Sim, mesmo, né? Para que você não cometa um crime, você não esteja se apropriando de material alheio, né? sim. Geralmente, os institutos federais disponibilizam essas normas, né, para os estudantes e para os interessados, de maneira gratuita. Então, é interessante que você, quando for fazer a busca da norma, você procure, se você não tiver condição de adquirir a norma através do site da ABNT, né, você procure essas normas nos sites dos IFs, dos institutos federais. Né, institutos federais de vários estados, o IFPE, IFPB, IFBA, o que você tiver mais disponibilidade de acesso a essas normas, né? Como eu disse, Isso. elas foram atualizadas, né, recentemente, e algumas foram fundidas, né, três, quatro normas se tornaram uma norma só, né, mas todas elas mantêm a ideia de que a gente tem que ter um entendimento normal, né, por isso norma, né, da, da forma de representação gráfica das coisas. Né? E aí, claro, a gente está falando mais na área de engenharia e arquitetura, da representação de plantas baixas, cortes fachadas, que vão ser utilizados desde o arquiteto propriamente dito até o técnico de segurança do trabalho. Por quê? O técnico de segurança do trabalho, entre outras atribuições, pode fazer projeto para prevenção de incêndio e pânico, né? Isso, verdade. Então, a gente tem aqui no nosso estado, né, a gente tem uma série de normas, né, o COCIP do Corpo de Bombeiros Militar, que pode ser baixado no próprio site do Corpo de Bombeiros Militar para consulta, para quem quiser imprimir, etc., né, onde a gente tem formas de representação muito claras, né, dessa questão de prevenção de incêndio e pânico, né, rotas de fuga, representação de saída, né, de extintores de incêndio, etc. Né? Então, a gente tem que estar atento a isso. Por quê? Porque imagine se uma pessoa inventa uma representação própria de um extintor de incêndio. Né? Quem é que vai adivinhar que aquilo ali é um extintor de incêndio se eu já tenho normas específicas mostrando como representar esse extintor? Né? Então, isso não faz sentido. Né? Porque, veja, eu acho que é importante a gente frisar o seguinte, né? Porque sempre vai ter alguém que não vai entender o X da questão. Né?
quando a gente quer vender um projeto, né, o arquiteto, o designer de interiores, né, ele vai buscar a apresentação, né, a questão da apresentação, a questão de você poder, como eu falei, da renderização, ter o mais próximo possível da realidade que se pretende para aquele projeto. Então, se eu utilizo um programa de renderização, hoje em dia eu posso criar uma imagem fotorrealista daquele projeto. Eu fiz um projeto em planta baixa, cortes, fachadas ou vistas e elevações, mas aquilo ali é uma coisa técnica, né? Que cabe a nós, técnicos, sabermos ler aquilo ali. O cliente não. O cliente vai buscar a visualização daquele sonho, daquilo que ele acha que vai ser. Então, esses programas de CAD hoje em dia são a famosa mão na roda. Eles vão mostrar ao cliente como a coisa vai ficar. E isso é importantíssimo para você vender o projeto, né? Isso não se discute nos dias de hoje, né? Mas a questão é a seguinte: você não constrói com renderização em 3D. 3D que é, como o pessoal chama hoje em dia, a boa e velha perspectiva, né? Você não constrói com a perspectiva. Você vai construir com a planta baixa. E a planta baixa, o desenho da planta baixa, né, tem uma série de requisitos que são normalizados e você não pode fugir daquilo ali. Então, o desenho, né, você vai criar um espaço muito bom, muito bonito, muito interessante, né? E esse espaço vai ser representado de uma maneira mais simples, digamos assim, através do desenho técnico e arquitetônico, na forma das plantas baixas, cortes e fachadas, certo? Aí você tem a norma, você não pode fugir dessa norma. Mas a questão da interpretação para o cliente, né, que é a visualização que ele quer ter daquele espaço, não vai ser mostrada através desse desenho mais técnico, que é um pouco mais simples. Você vai mostrar através de programas de 3D, de renderização, etc. Né? Então, essa é a grande diferença. A gente está falando aqui, tocando num ponto que é a manutenção e a não discussão daquela, vamos usar um termo que é mais da língua falada e escrita, né? Daquela gramática gráfica de representação daquilo que a gente está projetando, ou daquilo que a gente fez o levantamento, a gente mediu, né? Então, Sim. hoje em dia, tem se percebido algumas más interpretações desse desenho técnico, desse desenho arquitetônico. E isso é o que não pode. Né? As formas artísticas de representação, ou técnico-artísticas, ou utilizando inteligência artificial, o que for, são abertas. Você tem um leque infinito hoje em dia para esse tipo de representação. Mas a representação para a construção, não. Ela tem que seguir essa gramática normativa, né? E se você foge daquilo ali, você pode causar problemas muito sérios na execução dessa obra. Né? Sim, entendi. Então, Pronto. sim, Sim, eu ia você ia dizer? perguntar em relação aos técnicos de segurança do trabalho. Quem quer trabalhar com um projeto, como é que faria, assim, na sua opinião, para iniciar? Porque você é arquiteto, você também trabalha fazendo projetos, né? Então, digamos que Sim, alguém está assistindo aqui quer fazer projeto também para ganhar um dinheiro, né? Até porque na área de segurança do trabalho tem poucos, né? Poucos engenheiros, na verdade, né, que fazem mais projetos de incêndio. E é um campo que é bem restrito, porque nem todo mundo é sabe, verdade. como a gente está conversando aqui, nem todo mundo sabe ler projeto, nem todo mundo sabe fazer. Na época que eu fiz o curso de segurança do trabalho, era AutoCAD, e realmente, assim, ninguém se interessava, porque também por conta de outras matérias mais interessantes e que a gente acha, né, que é interessante. Mas depois, quando a gente vai para o campo, que a gente vê que ganha dinheiro, né, que é bom, financeiramente, no caso, as pessoas eu acredito que iriam, mas como é meio trabalhoso e nem todo mundo sabe ler, porque no curso, feito a gente estava falando no começo, nem todo mundo sabe passar, nem todo professor sabe passar, né? Infelizmente, nas escolas hoje, essa disciplina ela não é muito bem vista, não é muito bem ensinada. Eu acredito que a falta de profissional, pelo menos na área de segurança do trabalho, eu acredito que seja isso, assim, um professor que ensine direitinho, assim, feito você ensina, e é a dificuldade mesmo, até do programa, feito você falou, né? Tem programas, acredito que seja pago também, né? Não sei se tem gratuito, porque Sim.
Tem algum gratuito ou é tudo pago? Sabe dizer? A maioria, a imensa maioria é pago, os gratuitos Pago, têm né? várias restrições. Pois é. Né? Você não Então, assim, consegue fazer num programa gratuito tudo o que o pago lhe permite. pronto, aí já é uma barreira a mais para quem está querendo trabalhar com isso, né? Porque você nem não sabe direito, eu estou falando mais da técnica de segurança porque é minha área, né? Mas, se você não é Sim, ensinado direito, você não sabe usar o programa, você não sabe ler, então, assim, fica faltando no mercado esse tipo de profissional, né? E, assim, eu conheço uma pessoa que estudou comigo na época, e ele fazia projeto de incêndio, e ele disse que tinha um pouco, ele não tinha muito, ele não tinha concorrente praticamente, porque é difícil, sabe? Aí ele fez a pós de engenharia de segurança do trabalho só para trabalhar com projeto de incêndio. Então, assim, ele ganhava muito bem, porque não é tão concorrido, né? Então, assim, para quem está começando agora, como é que a pessoa. O que ela tem que ter, na sua opinião? Quais são as habilidades que ela tem que ter? Além de dinheiro, tô brincando. vê só, Silvana, as disciplinas de desenho técnico e desenho arquitetônico, né, estão disponíveis na maioria dos cursos técnicos, né? É. Curso de edificações, de segurança, né, de design de interiores, né, tem essas disciplinas. O que acontece hoje em dia, com muita clareza, é o seguinte, né, eu tive bons professores de desenho, tanto no tempo que eu estudei na escola técnica, hoje é o IF, né, o IFPE, quanto Uhum. na Universidade Federal. Né? Eu tive diversas disciplinas de desenho, cheguei a ter, eu acho que ao longo da minha formação, umas 12 disciplinas de desenho. Né? Desde o desenho técnico propriamente dito, né? Aquele primordial, onde você aprende linha, traço, né? Espessura de Sim. linha, né? Faz a perspectiva utilizando pequenos modelos, né? Geralmente em madeira, né? Que a gente tem as vistas, né? Sim. Frontal, lateral, superior, etc. Né? E depois faz a perspectiva cavaleiro, isométrica, né? Eu sempre acho muito importante o seguinte: as pessoas hoje em dia querem resultados rápidos em tudo, Verdade. né? E aí, como a gente vai ficando velho, vai falando mal da juventude, né? Mas o que acontece é o seguinte: é, os alunos hoje em dia não querem ter o domínio do desenho, eles querem usar o CAD. Quando eu digo CAD, é o Computer Aided Design, né? O projeto auxiliado por computador, que é o nome genérico para qualquer programa, né? Programa gráfico, né? Então, o que é que acontece? Né? Na medida em que você não domina o desenho, você não entende o que é a representação gráfica, você vai cometer toda sorte de erros em na sua profissão, no seu campo profissional. Né? Por quê? Porque a norma estabelece uma hierarquia de linhas, por exemplo. Né? Você tem uma planta baixa, a planta baixa é um corte horizontal a uma altura de 1,5 m a partir do piso. Então, essas paredes que foram cortadas a 1,5 m vão ser representadas com uma linha grossa. Isso é normativo, isso não muda, não pode mudar. Sim. Né? E não é só aqui no Brasil, isso é mundial. Né? Você tem uma janela, uma porta, por serem mais finos, você vai usar uma linha média. Né? E uma coisa que você está vendo, por exemplo, um piso, o desenho do piso é uma linha fina. Você está só enxergando, ele não foi cortado. Né? Sim. Então, isso você não pode mudar, mas as pessoas hoje em dia estão mudando. O que eu vejo muito, por exemplo, na representação de projetos de interiores, é você, para destacar as paredes, você bota cor nas paredes. Ou pinta completamente na cor preta, ou você bota alguma cor que contraste com o interior, o espaço interior. Pode ser um marrom, pode ser um azul, né? Pode ser a cor que for, desde que contraste com aquele desenho interno. Sim. Mas isso não é a forma certa de representar. Né? Isso aí, como eu disse, é uma forma de representação quando você está buscando vender a sua ideia para o cliente. Mas quando você está trabalhando com a montagem ou a construção de alguma coisa, se você não segue as normas, e aí eu estou dizendo montagem, porque o desenho técnico é um desenho mais amplo, né, que ele vai abranger desde o desenho mecânico, né, de construção de projetação de peças mecânicas, até o desenho arquitetônico, que é específico para obras de construção civil, né?
Uhum. Se você não representa do jeito que a norma manda, então você vai ter problemas. As pessoas não vão interpretar aquilo. Porque é Isso. como você está falando em língua portuguesa. Né? A gente está se comunicando aqui, porque nós dois falamos em língua portuguesa e somos fluentes nisso. Se de repente, vamos supor, um de nós começasse a falar, vamos ver uma língua bem mongol, a língua da Mongólia, né? Ou o Thai, que é a língua da Tailândia, né? As pessoas, o que é isso? A gente não está entendendo nada, né? É, Então, ninguém ia se comunicar. Então, a sim, questão do desenho técnico, né, a normalização da representação, é exatamente para que todos possam se comunicar. Né? E você falou especificamente da questão do técnico de segurança, né? O técnico de segurança precisa ter um conhecimento de desenho arquitetônico, por quê? Porque a segurança do trabalho vai ser ofertada dentro de espaços construídos. isso, Né? né? Então, o técnico de segurança precisa saber ler uma planta, saber ler um corte, né? E implantar os projetos, a implantação dos projetos de segurança, né? De combate a incêndio e pânico, são em plantas baixas. É. Né? Você representa em planta baixa o posicionamento dos extintores de incêndio, dos sprinklers, né? Da rota de fuga, da saída. Né? Em elevações, você vai colocar as portas, né? A sinalização luminosa de saída sobre a porta, né? Esse tipo de coisa. Mas aí, o técnico de segurança tem que saber ler uma planta baixa. Né? Então, Isso, ele precisa verdade. desse tipo de conhecimento gráfico. Né? Isso. Então, assim, no caso, na tua opinião, o que está faltando é conhecimento, né? Das pessoas, porque você falou da leitura das linhas, que tem que ser fina, tem que ser grossa, e tem que ter o conhecimento das normas, né? Então, assim, no caso, está faltando busca por conhecimento, no caso, né? Das pessoas que fazem projeto, é isso? Exato. Na realidade, o que tem acontecido hoje é o seguinte, né? É, eu também ensino em curso de arquitetura, né? Eu ensino design de interiores EAD e o arquitetura presencial, né? E o que acontece é que os alunos não estão interessados no entendimento do que é a geometria, né? A geometria, principalmente a geometria mongiana, que é a geometria descritiva, são as vistas, são os rebatimentos, né? Como é que você pega uma caixa e como é que você projeta uma caixa? Uma caixa de cereal, né? A caixa de cereal é um paralelepípedo de papelão e dentro tem um saco plástico contendo aqueles cereais, né? Então, como é que você projeta isso? Como é que você faz o rebatimento, né, daquele paralelepípedo? Né? Isso é geometria descritiva. Isso é projeto do produto, né? Projeto do produto, design industrial, né? E o que se vê hoje em dia, as pessoas não conseguem visualizar esse tipo de representação na sua mente e não conseguem usar a mão para representar isso numa folha de papel. Por quê? Porque existe um programa que faz para eles. Então, quer dizer, você está se tornando preguiçoso e leniente. A verdade Uhum. é essa. Não tem o que dizer, né? Aí alguém vai dizer: ah, você está falando isso porque é velho. Você não sabe usar os programas de CAD. Não, entenda. O programa de CAD é uma ferramenta. Isso. Como o martelo é uma ferramenta, como essa caneta aqui é uma ferramenta para escrever, ou mesmo desenhar numa situação emergencial, né? Sim. O programa de CAD e o computador são ferramentas. Se você não sabe usar aquilo ali direito, né? Você vai estar repetindo como, vamos fazer uma comparação bem esdrúxula, né? Você pode ensinar um macaco a usar uma ferramenta, mas ele não vai saber nunca exatamente aquilo que ele está fazendo, né? E aí, Sim. e aquela história que eu digo sempre aos alunos, né? Minha gente, eu particularmente, e muitos colegas meus também, né? Não sou só eu, pelo amor de Deus, eu sou a palmatória do mundo, nem o dono da verdade. Dezenas de colegas meus, né? Pessoas que trabalharam comigo em diversas faculdades, em curso técnico, etc. São pessoas que estão ali para dar o melhor de si em termos
conhecimento técnico, né? E principalmente nessa área do desenho, né? E eu vejo os alunos desinteressados disso. Eu digo sempre, olha, minha gente, é muito bom. Você está com um tablet maravilhoso, você pega uma caneta, né? E aí, sobre a tela do tablet, você faz um desenho, e aquilo ali já é transformado. Existem já programas que fazem isso, né? Existem esse hardware, esse software para fazer isso, em campo. Mas a pergunta, a questão, e aí é uma questão séria. Isso não é um deboche, que fique claro, não é um deboche. Isso é uma questão séria, porque ela implica a situação do nosso país, a situação profissional, etc. Uhum. Quantos de nós teremos condição de ter esse material à mão numa obra para resolver um processo de modificação ali naquele momento? Verdade. Poucos. Eu mesmo não tenho. Sabe por quê? Porque é muito caro. E a demanda não é suficiente para justificar você comprar aquilo ali. Né? Então, o bom e velho papel e o grafite, né? A lapiseira, vai resolver ali na hora. Mas o que é Uhum. que acontece? A maioria dos novos profissionais não tem esse conhecimento de resolver ali na hora. Por quê? Porque eles não sabem utilizar o desenho. Eles não usam o desenho a favor deles. Eles acham que o desenho é uma perda de tempo, né? Que aprender aquilo ali é besteira, porque os programas de CAD vão resolver. E não é assim. Você não chega para um programa de CAD, né? Como você vê num filme de ficção científica, né? Eu gosto muito de ficção científica. Então, a Enterprise, né, a Star Trek, o cara chegava e dizia: computador, trace uma rota para o planeta Vulcano. Pronto. O cara não dizia mais nada, era só o computador traçava a rota e via aquele efeito warp, né, a dobra espacial, com poucas horas o cara estava lá, a não sei quantos anos-luz de distância da Terra, né? Não, a gente não está nesse nível. E eu espero que a gente não chegue. Sabe por quê? Porque eu não quero que o computador resolva esse problema para a gente. Ah, mas que coisa de velho. Não, pô, porque a gente tem que usar isso aqui, pelo amor de Deus. A gente vai entregar tudo na mão da IA. É, verdade. E Aí, no a caso, gente quando não vai tiver a confiar. IA, quando tiver a IA, a pessoa não sabe fazer, né? Aí passa vergonha, Não, exatamente. né? Exatamente. Mas isso já está acontecendo. Né? Porque quando você pede uma solução rápida de alguma coisa, o pessoal não sabe fazer. Ou então tem que abrir notebook, tem que abrir os programas lá, às vezes em versões não muito limpas, ou versões estudantis que vão expirar dentro de um ano. Né? Uhum. E o que é que você tem que dar uma resposta rápida para essas coisas. Você não pode, eu vou para casa, vou pegar o computador. Não, você tem que ter a resposta na hora. É verdade. Né? E para você ter essa resposta na hora, você tem que dominar o desenho. E eu não consigo entender na minha cabeça como é que uma pessoa entra numa área de engenharia, de arquitetura, de segurança, de design de interiores e não quer ter domínio sobre o desenho. Não consigo entender. Realmente é Né? difícil de entender mesmo, porque já é a área, é para fazer realmente os desenhos, né? E a pessoa não quer Pois aprender. é, Por um pois é, lado, porque assim, a você. tecnologia, por um lado, a tecnologia ajuda, mas por um outro acaba deixando a pessoa meio que refém da tecnologia, né? Se ela não vier aprender, Exatamente. né? Exatamente. Isso é bem Você não perigoso. pode ficar refém da tecnologia. Né? Isso. Veja só, eu vou dar um exemplo a você de como a situação é complicada e merece uma reflexão. Hoje em dia, todos os carros são eletroeletrônicos. Todos os veículos são eletroeletrônicos. Eles têm um motor a combustão, mas todo o sistema de transmissão, de injeção, etc., é eletroeletrônico. Né? Não é mais algo 100% mecânico. Né? Uhum. Quando você tinha, antigamente, você tinha embreagem, né? Você tinha um motor que tinha que esquentar, aquela coisa toda primitiva. Né? Sim. Se porventura, né, o pessoal só vive dizendo aí, os fantasiosos, os malucos do YouTube, que o Sol vai dar uma labareda, uma tempestade solar que vai criar um PEM, um pulso eletromagnético. Se Sim. houvesse um pulso eletromagnético, todo mundo ficaria sem veículos para andar. Né? Então, veja que situação. Um pulso eletromagnético encerra qualquer coisa eletroeletrônica.
tudo que tem eletricidade para de funcionar. Então, o que é que vai acontecer? A gente vai voltar à idade da pedra, né? Porque as pessoas não sabem, não existem mais veículos totalmente mecânicos, né? As pessoas teriam que pegar um cavalo, acoplar na frente do carro e puxar, né? O que é uma situação esdrúxula, né? A gente está falando de uma coisa esdrúxula. Mas Sim. como é que você tem a possibilidade de adquirir conhecimento e você despreza o conhecimento? Você acha que esse conhecimento não vai ser útil para você porque tem uma solução mais fácil a partir de um software? Verdade. Verdade. Então, assim, até Claro, eu fico pensando assim, sabe, para que você seja um profissional, um bom profissional, porque o pessoal pensa assim, eu vou fazer um curso, vou trabalhar na área, vou ganhar dinheiro, vou ficar rico, né? A ideia é essa. Mas aí, é, quando vai ver a realidade, quando entra no curso, porque entrar no curso qualquer pessoa entra, principalmente particular, né? Se for pago, você entra, ok. Agora, será que você consegue se manter, passar nas disciplinas e sair bem, como um bom profissional? Aí, se você sai de lá, né? Será que você está pronto para o mercado de trabalho ou até para abrir o seu próprio negócio, né? E aí a ilusão é essa, né? Quer entrar, quer fazer o trabalho, mas não quer estudar. Aí não quer procurar as leis, não quer procurar as normas, como você falou, não se dedica, não tem aquela dedicação e fica se apoiando em soluções rápidas, práticas, né? é, Porque eu também falava isso para os meus alunos, assim, sabe? Que até hoje eu falo, né? Eu digo a eles, ó, busca conhecimento, vai ler, sabe? Não tem coisa melhor que você ler. mas Mas a maioria não das pessoas querem não não. gostam de ler, né? Mas a leitura, seja Não, ela a leitura que for, o que você quiser, sempre vai ser útil para alguma coisa na sua vida. O problema é que as exato. pessoas querem se preparar na hora. Eu digo, ó, você tem que estar preparado para o momento. Não adianta você se preparar em cima da hora. A vida não é para as Sim, pessoas que se preparam na hora. A vida é preparada, as pessoas que são preparadas antes. Você já tem que estar preparado para a oportunidade. Você não vai se preparar quando a é, oportunidade vier, não. Você tem que estar preparado para ela. E é por isso que tem pessoas que, quando acontece alguma coisa, tem alguma oportunidade, elas conseguem. Porque elas já estão preparadas. Elas não ficam esperando a oportunidade aparecer para se preparar. No caso, como você está falando, de quem só usa a tecnologia, ele vai estar atrás de uma pessoa que sabe fazer, tanto usando a tecnologia quanto sem tecnologia. Né? Veja, se você vai é, para uma empresa, você vai contratar quem? Quem só sabe usar o computador ou aquele que sabe usar todas as formas de fazer um desenho? Tá entendendo? Então, assim, eu acho que falta um pouco sim, de visão, né? Visão da própria pessoa, do próprio profissional ou estudante que for para qualquer área dessa que a gente está falando aqui, e se preparando. Então, cabe a cada um se preparar adequadamente para as oportunidades, né? Então, assim, precisa, né, de estudo, precisa de ir atrás, precisa se qualificar cada vez mais, porque, assim, quem tem profissão, quem é profissional de qualquer área, nunca para de estudar. Então, se você parar no tempo, você fica para trás. Eu acredito é. nisso, né? O, Então, o que acontece, Silvana, é assim, é porque o computador, né, que é uma ferramenta fantástica e maravilhosa na vida da gente a todo instante, né? A gente está aqui porque conseguiram miniaturizar o computador para um celular, né? Um verdade. negócio que era do tamanho de uma casa e foi Era, reduzindo, né? era. Então, isso é fantástico, né? Isso aí, agora sim, isso só é fantástico e só vai continuar sendo fantástico na medida que isso servir a gente. Se chegar um momento em que a gente se tornar obsoleto, né? Ou isso aí for mais do que o ser humano, né? E aí vem sim um discurso humanista, né? Que eu sempre prego, e você me conhece, não é de hoje, e você sabe que eu sempre falo isso, onde eu chego eu falo esse tipo de coisa, né? Essas coisas têm que ser ferramentas, Verdade. né? Tem que ser ferramentas para que nós possamos usar, né? Existe também a questão, né? E eu citei aqui muito rapidamente, mas a questão do valor, né? Desses materiais, os próprios computadores, os softwares são muito caros ainda, são muito caros, né? Então as pessoas exigem, né? O cliente exige, o escritório que lhe contrata como estagiário exige, né? São só exigências, né? Aqui e ali. Mas ninguém está preparado realmente para ensinar, por exemplo, o que é um rebatimento, né? O que é uma vista, o que é um corte, né? Transversal, longitudinal. Você tem
que saber isso, porque isso é a base da profissão. Isso aí está para a profissão, para as profissões de engenharia, arquitetura e design, né? Assim como andar e falar está para o ser humano, né? As Uhum. pessoas perderam essa noção, né, de que a gente tem que dominar aquilo que a gente inventou. A gente não pode delegar a outrem ou a uma máquina aquilo que nos torna humanos. É verdade. Aí a gente se tornou obsoleto, né? Vamos citar novamente, né? Porque eu acredito que as pessoas ainda assistem as coisas. Tem a hype aí de Duna 2, né? Duna é um livro, né, de ficção científica, onde essa questão do conhecimento humano é levada às últimas consequências. No universo de Duna, não existem computadores, né? Eles têm tecnologia de dobra espacial, mas o cálculo da rota é feita por pessoas, pela mente das pessoas, pelos navegadores e pelos mentats. Por quê? Porque houve um momento na história, nessa história futura, fictícia, humana, em que houve uma guerra entre os homens e as máquinas. Porque as máquinas estavam usando os homens como bonequinho para fazer experiência. Um pouquinho Sim, da Índia, né? sim, Inclusive, né, aproveitando o ensejo, o filme Matrix, né, que é sim. do final do século XX, já pegou a ideia de Duna, porque Duna é de 65. Né? Então houve uma guerra entre os homens e as máquinas, e quando os homens venceram as máquinas, né, e elas foram obliteradas, eles criaram um mandamento religioso. Tu não farás a mente da máquina igual à da humanidade. Por quê? Sim. Porque isso destroçou a espécie humana. A espécie humana ficou à mercê dessas máquinas, elas adquiriram isso que o pessoal tanto fala hoje em dia de inteligência, de ciência, e passaram a fazer experimentos nos seres humanos. Vamos cortar aqui, vamos amputar, vamos mexer aqui no DNA, né? Então, claro, a gente não chegou ainda nisso, mas a tendência é essa. Você pode dizer assim, pouco exagero de desenho técnico para falar dessas coisas. Mas é verdade, né? Porque as coisas vêm num crescendo, né? Como é que um cara, veja, uma criança francesa do século XVIII, há quase 300 anos atrás, né, sozinha, começou a brincar com a geometria, né? Foi descoberto pelos professores, foi mandado para a academia da França, em Paris, né, a École Polytechnique, né, a Escola Politécnica, e se tornou um dos maiores engenheiros e geômetras da história, que foi Gaspar Monge, né, Sim. que criou toda a base do que hoje é o desenho técnico. Foi Monge. Né? O cara, sabe o que é que ele tinha? Ele tinha uns trapos de papel e uns carvões para fazer isso. Porque naquela época não tinha uma livraria, e mesmo ele não tinha dinheiro. Se tivesse a livraria, ele não teria dinheiro para comprar. E esse cara revolucionou tudo. E hoje em dia, na realidade, você não vê ninguém revolucionando nada. Né? Você vê as pessoas falam muito. Vai ter agora uns eventos aí de digitais, né, com as pessoas digitais, né? Pessoas muito complicadas aí do mercado, né? Mas eu não vou, tá entendendo? Aí você diz, não vai porque você não gosta. Não é que eu não gosto, é porque aquilo ali, aquilo especificamente, não vai me acrescentar. Porque o que acrescenta é você ter uma discussão sincera e séria sobre as condições das profissões das pessoas. Né? A gente está falando de diversas profissões, né? No campo de todas as engenharias, né? No campo da arquitetura, do urbanismo. Né? Quando eu digo as engenharias, a de segurança, obviamente, está inserida Uhum. dentro. Né? E do design de interiores, onde você vai ter várias confluências. As coisas não estão desconcatenadas umas das outras, não. Elas são todas unidas na É realidade. verdade. Né? Então, na medida em que você adentra nesse tipo de profissão, numa dessas profissões, e você não quer saber como representar o mundo para modificá-lo e para construí-lo, eu realmente fico me perguntando o que é que uma pessoa dessa está fazendo na nossa área. Sinceramente. Eu já perguntei isso em sala de aula. Né?
Porque quando eu quero, eu choco mesmo as pessoas e aí, né? E eu disse, quando eu ficar idoso é que vai ser pior. Mas a Mas, pessoa tem que ter essa noção, né? Você está falando certo, que é, a pessoa tem que ter essa noção de qual profissional que você quer ser, sabe? Qual, exatamente. né? Então, assim, não adianta, eu falo também isso, sabe? Não adianta você querer fazer o curso, terminar, e você vai ficar somente com o diploma debaixo do braço. Sabe quantos É, concorrentes você não tem? Na verdade, eu nunca gosto de falar de concorrente, eu acho que o concorrente é você mesmo, sabe? Então, você que tem que é, estudar, você que tem que correr, você é seu concorrente. Mas a gente sabe que a cada 6 meses tem gente se formando aí. E, então, isso. assim, né? E quantas faculdades a gente tem com arquitetura, com engenharias, né? Quantas? Ah, tem Quantas pessoas? desenho. Aqui em Pernambuco tem uma quantidade É, inenarrável, né? Que não dá para verdade. a população do estado, né? Pois é. E no Então, Brasil você tem mais do que em países como os Estados Unidos e a União Europeia, de um modo geral, Japão. uhum. Aqui tem muito mais curso Veja, o Brasil tem muito mais curso de arquitetura do que os Estados Unidos. E não existe mercado para todo mundo. Isso é um fato. Isso é um Justamente, aí fato. você ainda não estuda, já não tem mercado. Aí você já não se dedica. O mínimo, o básico que você falou, que é a leitura, a interpretação do projeto, né? É. Saber os símbolos, né? Colocar tudo direitinho lá na planta, é o básico para qualquer arquiteto, E né? E levando em entender conta. isso. Então, assim, aí a pessoa já não sabe o básico, como é que ela vai ser um bom profissional, como é que ela vai concorrer a algo com essas pessoas, com todas as pessoas que estão se formando a cada ano, fora as pessoas que antigas, né? Que já Sim. vem, aí vai acumulando, acumulando. Você E fica que para trás. Então, continuam lógico. na profissão, né? Porque esse ano mesmo eu estou fazendo 30 anos de formado. Hum, 30 anos, né? pois é. Estou fazendo projeto aí, entendeu? Sim. E pretendo continuar. Me dediquei muito mais à área acadêmica, mas nunca deixei de fazer projeto, né? Uhum. E vou Sim. continuar fazendo, né? E então, Absorvendo as tecnologias, né? Inclusive, absorvendo as isso, tecnologias. verdade. Aí, André, tu faz projeto, né? Fala um pouquinho do teu trabalho. Você é professor, né? E fala um pouquinho dos teus projetos, porque aí alguém quiser contactar você mais à frente, quiser saber do teu Certo, trabalho, fala um pouquinho como é que você faz, os projetos que você faz pra gente, porque aí, se alguém quiser falar com você depois. certo. Veja, como você disse, eu trabalho como professor, né? Eu me formei, esse ano está fazendo 30 anos, né? Como professor, eu já tenho 27 anos de estrada, né? E eu sempre trabalhei fazendo projeto. Eu já trabalhei em prefeitura, já fiz planejamento urbano, que é uma coisa que eu também gosto muito, né? É muito interessante, apesar de que aqui em Pernambuco muito pouco se faz realmente de planejamento urbano, mas eu tive algumas experiências muito boas em algumas prefeituras na região metropolitana, no interior e até no Ceará mesmo, né? Eu trabalhei também por lá e faço muito projeto de residências, né? Inclusive estou com alguns no momento, né? Região metropolitana e Agreste, né? Também já trabalhei com restauro, né? Alguns projetos de restauro em Olinda e no Recife, né? Na época do PAC, né? Aquele PAC 2. Sim, E também já trabalhei, por incrível que pareça, com prevenção de incêndio em pânico. Trabalhei para sim. No caso, tu uma grande atua, igreja cristã, tu não só né? atua no caso do Recife, né? Tu atua Não, em todos os municípios, no caso. Se alguém te chamar do interior, é, você vai, né? exatamente. Sim, é É. ótimo. Já Tá trabalhei certo. aqui na região metropolitana, Sertão, Agreste Sim, e no interior do Ceará também, né? certo, bom. E lá Tá certo. também, Pô, a região André, metropolitana do Cariri, né? André, Tem aquela região do Crato, tu Barbalha. quer deixar alguma mensagem aqui para os estudantes, para a gente Ah, finalizar? sempre bom, viu? É Deixa, sempre deixa, bom deixar deixa uma uma mensagem para mensagem. eles, Sim. né? E Porque até para os eu acho profissionais que que, estiverem aqui também, né? Tem gente sim, formada aqui também. é, Deixa uma mensagem aí. eu acho que a gente tem que perseverar sempre, né? A tecnologia está aí como auxiliar da gente, né? A gente não pode nunca virar as costas para ela, mas a gente tem que, na realidade, dominá-la. A gente tem que dominar a tecnologia. E para dominar a tecnologia, a gente precisa começar da base. Os conhecimentos básicos, né, que a gente aprende num curso técnico, numa faculdade, são os conhecimentos que vão fazer com que nós consigamos dominar essa tecnologia. Porque uma vez que você tem o domínio, por exemplo, que a gente está falando especificamente do desenho técnico,
ou arquitetônico, quando você pega um programa de CAD, aquilo ali vai ser sopa no mel. Você já sabe daquilo. Então, você vai aprender comandos que vão lhe dar uma apresentação e uma representação mais precisa, né? Porque os programas de CAD têm essa questão da precisão, né? Mas você já sabe como chegar nessa precisão, né? Então, o pulo do gato é você ter esse domínio da base. Sim. Você dominou a base, não tem programa de CAD ou BIM que você não domine. Quanto mais você dominar a base do desenho técnico e arquitetônico, mais você vai dominar todo e qualquer programa de CAD. Então, aprendam a base, minha gente. Não deixem de entender como é que funciona. Leiam as normas, vejam os livros de desenho, né, que a gente tem muitos livros de desenho disponíveis, alguns a preços bastante acessíveis, alguns estão gratuitos na internet já, porque a questão está em domínio público, né? Então é só você procurar, você consegue, né? E você dominando essa base, você domina qualquer coisa, renderização, 3D, animação, tudo você pode dominar em termos gráficos a partir do conhecimento da base de desenho, da geometria mongiana, do desenho técnico, do desenho arquitetônico, tá certo? Tá certo. André, eu queria te agradecer pela presença, pela disponibilidade de você estar aqui conversando com a gente hoje. Obrigada. Obrigada a quem participou. Quem vai assistir o vídeo depois também, obrigada. Eu queria lembrar que semana que Obrigado vem, também. na próxima quarta-feira, se Deus quiser, nós teremos outra live, né, com uma outra professora. Aqui a maioria são professores, né? Então, se Deus quiser, na semana que vem a gente vai ter outra live. Obrigada, André. Boa noite. Boa Certo. noite a todo mundo. Boa Tchau, noite até a a próxima. você, boa noite a todos e até a Obrigada. próxima. Tá. Tchau, até a próxima. É.